Ele é vereador no Capão do Leão, mas ele atua como deputado. Infelizmente, ele recebe como vereador, né? Mas ele faz muito mais que muito deputado que nós já tivemos aqui. Muito obrigado pelo convite. Fui convidado por Pedro Osório também para participar da Semana deles lá, não só como um agente político, mas como um artista, como músico. Em primeiro lugar, chamar atenção nessa audiência pública, qual é o papel dos parlamentos dentro da causa autista. Quando eu me aproximei da causa autista, foi através de um curso em Porto Alegre. Uma professora disse: o que vocês estão fazendo sobre a causa autista nos municípios de vocês? E aquilo foi uma pergunta que foi quase que um soco em mim, porque eu não estava fazendo nada. E não tinha ninguém também fazendo nada. E eu comecei a ler sobre o autismo. Não tem nenhum autista na minha família. Hoje estou com a minha filhinha, completou 2 meses agora, a gente não sabe, né? A princípio ela não tem traços, mas se tivesse, o pai já estaria preparado para cuidar dela, porque eu tenho lido muito sobre essa causa. Dizer que aquela mulher colocou uma semente no meu coração dentro de um curso, e é essa semente que nós temos que fazer através dessas audiências públicas, que mais pessoas sejam impactadas com a palavra autismo, que elas sejam conscientizadas. Quando eu comecei a trabalhar o autismo no Capão Leão, eu falava para poucas pessoas, porque muita gente olha e diz: autismo, isso não me interessa, não tem ninguém autista na minha família. Só que não tem ainda, porque, felizmente ou infelizmente, nós agora temos esse número novo que eu nem estava por dentro, de a cada 36 pessoas, uma é autista. Então, isso é um dado muito importante para se tratar em políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo lá na minha cidade que a causa não pode ter partido, ela não tem partido, não pode, todo vereador que quiser participar tem que deixar entrar, porque se eu achar que eu sou o dono da pauta autista na minha cidade, eu estou fazendo uma coisa ruim para a pauta. Não pode ter dono, porque nós passamos, e o que fica são as políticas públicas. Então, eu propus algumas leis em Capão do Leão, e eu sempre costumo dizer que não adianta nós fazer várias leis. Nós temos que fazer leis que funcionam, leis que tenham efetividade na sociedade. Se tu produzir uma lei por ano e fazer com que aquela lei ela realmente atenda à necessidade da população, ela tenha eficiência, eficácia e efetividade, ela realmente chega na população, beleza. Agora, o que eu vejo que são os parlamentos aprovando várias leis por mês, várias leis por ano, e as leis não têm efetividade nenhuma. É só para tirar foto, para botar na rede social e dizer: eu sou o autor da lei que criou o programa tal. Onde é que está o programa? Onde é que se cadastra? Onde eu acesso? Não existe. Não tem conexão com o prefeito, não tem conexão com a gestão, não tem conexão automaticamente com a sociedade. Então não adianta criar lei para bobo ver. Nós temos que fazer, pode até ser pouco, mas tem que funcionar. Aqui eu quero trazer uma colocação como professor de música, que fui da Rede Municipal de Pelotas por 1 ano, porque eu pedi minha demissão já. Eu fui nomeado dia 3 de maio do ano passado, dia do aniversário do Capão Leão, e antes de fechar 1 ano eu já pedi minha demissão, porque infelizmente não quis me submeter a trabalhar por um salário tão baixo como educador musical, numa sala de aula que não tem estrutura alguma para dar aula de música. E aqui eu não estou fazendo a crítica à Prefeitura de Pelotas, eu estou fazendo a crítica para quase todas as prefeituras da região sul, qual eu tive a oportunidade de participar, e agora quando concorri a deputado estadual, visitando algumas escolas, vendo as estruturas das escolas que são defasadas. Nós temos excelentes profissionais, bons professores, tem uns que não são tão bons assim, que não querem trazer uma aula melhor, mas temos pessoas boas na rede, mas não tem estrutura para trabalhar, não tem exceção da tecnologia, não tem. Eu na minha casa, na minha área, por exemplo, eu trazia o meu violão, porque eu não tenho como trazer um piano, e a escola também não oferecia instrumentos. E aí eu quero trazer uma fala sobre um professor de música dentro da sala de aula. Hoje, é muito bem verdade, não existe inclusão nas nossas salas de aulas. Pode ter o cuidador e pode ter até o professor auxiliar. As pessoas não foram formadas, capacitadas na sua formação para tratar com pessoas especiais. Eu fiz 2 faculdades na Federal, eu fiz música e fiz gestão pública. Nunca falaram sobre autismo em nenhuma das cadeiras na faculdade, nem num projeto de extensão. Não sei como funciona hoje, mas não foi falado. Eu trabalhei, logo me formei em música, eu trabalhei no CAPES do Capão Leão por 5 anos, não como educador musical, porque lá a proposta da música é outra, não é formar músicos, nem formar cidadãos e fazer com que eles sejam inseridos na sociedade através da música. Mas
Também não tive essa oportunidade de saber estudar a reforma psiquiátrica brasileira, que começou no Brasil em 86, e saber qual é o efeito da música no cérebro e coisa e tal. Não, eu tinha uma formação de músico para músico, ou para pessoas que tinham condições de desenvolver habilidades musicais. O mesmo acontece com o professor de português, o mesmo acontece com o professor de história, com o professor de geografia. Nós temos que capacitar os profissionais de educação e saúde. E aqui eu quero dizer, se a Secretaria de Educação não dialogar com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Assistência Social e produzir políticas públicas conectadas uma com a outra, não vai ter efetividade. Porque vocês vão construir uma coisa na caixinha de vocês que não vai conectar com a caixinha do outro e não vai funcionar. Então, lá no município do Capão do Leão, perto do que vocês fazem aqui em Pelotas, vocês estão de parabéns. Porque no Capão do Leão, muito pior. Queria chegar aqui e dizer que nós somos exemplo. Nós não conseguimos ter praticamente nada. O filho do Gabriel está na rede do município de Capão do Leão e pode ser o testemunho disso. E tu falar na Câmara parece que não sai de dentro da Câmara. Porque o vereador Deide pode ser um potencial adversário, então tudo que ele diz não tem que ser escutado. E é isso, a causa não pode ter partido. Então eu quero colocar outra coisa super importante. Pelotas, nenhuma das universidades aqui, elas formam fono. Quem forma fonoaudiólogo é Porto Alegre e Santa Maria. Eu sou oriundo de família pobre. Vocês acham que eu tenho condições de pagar um apartamento para fazer a faculdade de Porto Alegre? Vocês acham que eu tenho condições de pagar um apartamento para ficar hospedado em Santa Maria, fazendo faculdade pública, mantendo a minha alimentação? Meu pai não tem condições de me bancar. Não tinha. Então, não vamos transformar. Aí entra uma coisa que é uma coisa tão básica do comércio, que é a oferta e demanda. Gente, se nós não aumentar a oferta desses profissionais, a demanda sempre vai ganhar de nós. E aí, por que é muito mais vantajoso abrir um consultório do que atender na rede pública? Primeiro, porque a rede pública me paga pouco. E segundo, no meu consultório eu trabalho num lugar bem adequado, com uma sala qualificada, com uma agenda muito melhor, organizada do meu jeito, recebendo e atendendo, de repente, quem eu quero atender. Então, nós temos que popularizar a profissão desse pessoal aí. Assim como tem vários professores de português, tem que ter vários fonos na rede pública. Tem que formar mais gente dentro dessa área. É difícil, é mais caro. A medicina, vocês olham hoje, é um parto para conseguir médico para atender nas unidades básicas de saúde. Não tem médico, principalmente nos municípios pequenos, onde o concurso agora ofertado, o salário base do médico é 3 mil e poucos reais. Qual é o médico que vai ir? Não vai, se eles ganham numa manhã. Atendendo? Então, nós temos que aumentar, Rafael, e essa discussão não é aqui, no município, nem talvez no Estado, tem que discutir na União, para aumentar esses cursos, e a nossa força política aqui, que essa comissão possa levar essa discussão, unir essas esferas, para levar essa discussão ao nível federal, a Universidade Federal de Pelotas, que é uma das maiores universidades do país, tem que ter a formação de fonoaudiólogo. Tem que ofertar, tem que começar a ofertar, não só de fono, de outros tantos, que tem que ter mais vaga para medicina aqui, porque senão os médicos trabalham onde eles querem. E eu não estou aqui fazendo uma crítica para os médicos, talvez se eu fosse médico eu faria o mesmo. Mas se tivesse bastante médico, se tivesse mais oferta do que demanda, eles iam brigar para trabalhar. Agora, como eles podem escolher para onde vão? Então, nem todo mundo tem o privilégio como eu tive, de pegar e abrir mão do concurso público, no salário de R$ 1.900, para trabalhar 20 horas, um vale alimentação de 300 e poucos pila, gastar gasolina do Capão do Leão para vir aqui, que eu ganho mais tocando violão em barzinhos aqui em Pelotas do que sendo professor na rede municipal. E isso é em tudo que é lugar, não é só aqui no Capão do Leão. E tem município que nem paga o piso. Então, gente, a nossa discussão aqui ela é ampla e árdua, e deixar essa provocação para os parlamentos, que feito é melhor do que perfeito, que a gente não pode ter medo de fazer as coisas. Comece pautando, no Capão do Leão não tinha nem o símbolo do autismo nas placas de atendimento preferencial, eu editei o código de postura, depois nós fizemos a carteirinha do autista, e o censo do autista aqui não é trabalhado no meu município. Hoje, se tu perguntar quantos autistas tem na tua cidade, com laudo, não sei, eu sei que tem mais de 200, mas exatamente o número não sei, porque o município não organiza. Então, nós, na política, temos que trabalhar com indicadores. Essa coisa do achar na política não serve mais. Tem que ter números, tem que ter estatística. Para dar certo, eu estou produzindo uma política pública para quantas pessoas? É para 100, é para 200, é para 1.000. Eu vou ter um investimento de quantos X, Y. Se nós não tivermos esses dados na nossa cabeça, nós não vamos conseguir produzir política pública nenhuma. Então, nós temos que ter o diagnóstico precoce, que já foi falado aqui, que é super importante,
nós temos que acessar, quanto mais conscientizar a sociedade, melhor, porque ainda passamos um momento que os pais não querem aceitar que os filhos são autistas. As famílias não querem aceitar, é só conscientizando. A partir do momento que eles entenderem que quanto mais rápido eles acessarem os tratamentos, as terapias e toda a intervenção, melhor poderá ser o desenvolvimento do seu filho. Mas muita gente prefere esconder as crianças ainda. Isso acontece em muitos lugares, que não aceitam. Tem pai que acha que Deus vai curar o seu filho. E eu sou um evangélico aqui. Acredito que Deus pode transformar e curar muitas pessoas, mas tem coisa que é para o homem. E a gente tem que ter acesso. E esse acesso também, quando trata, por exemplo, trabalha aqui só média e alta complexidade no atendimento do autista. Entra e aí entra uma competência do Estado aqui também. Porque essas consultas de média e alta complexidade, por exemplo, Capão Leão, tem 18 cidades que são referência para Capão Leão. Nós não somos referência em nada. Então a gente depende de Rio Grande para traumatologia, depende de Pelotas para uma série de outras coisas, depende de fonoaudiólogo de outros lugares. E o município não tem recurso suficiente para atender toda a demanda. E precisa sim do suporte do Estado e da União, para que nós possamos atender a nossa população. E, infelizmente, hoje, eu tenho uma dúvida, Rafael, se nós fizermos inclusão colocando as crianças autistas na escola regular. Aquele pai que me antecedeu aqui, entrou numa pauta perigosa, entre segregação, e pode até o Gabriel até discordar de mim. Eu acho que o autista tem que estar na educação básica, curricular, normal, principalmente no grau 1 e 2, mas o severo já é mais difícil, essas crianças estão isoladas. Então, essa ideia de criar uma escola, não uma escola especial, uma escola especializada para atender pessoas autistas, não é uma má ideia. Porque eu, se tivesse um filho autista, eu preferia muito mais que o meu filho tivesse acesso a pelo menos uma escola, onde todos os profissionais, desde a porta de entrada, desde o bom dia, fosse uma linguagem que ele entenda, até ele sair da escola, do que eu botar ele numa escola que ninguém está preparado para atender ele. Muito menos o inspetor, nem o professor, e às vezes o professor nem quer ser professor do autista, que é gravíssimo, porque a pessoa se sente impotente e incapaz de prestar uma aula. E eu vivenciei em sala de aula professores que não conseguem dar aula nem para o autista e nem para a turma. E aí nós estamos criando dois problemas. Nós não conseguimos atender a criança que é especial e nem atender os outros que não têm autismo. E aí cria um déficit educacional muito grande que vira estatística e que só para receber dinheiro do poder público e não forma ninguém e não capacita ninguém e as pessoas crescem sem saber nada e olha cada vez mais. Então, o que está acontecendo na nossa educação. Então, eu encerro por aqui, porque tem muita coisa para falar. E agradeço pela oportunidade, louvo a Deus por estar aqui, por ter essa oportunidade. E eu digo, eu vou passar, mas as políticas públicas que a gente cria continuarão. E que Deus prepare pessoas muito melhores que nós para nos substituir aqui. Muito obrigado. Eu falei que esse guri é fantástico. E realmente eu escolhi pessoas que eu sei que trabalham todo o tempo. Eu ainda falava ontem com ele, cara, eu não estou te escolhendo pelos teus olhos azuis que tu não tem. Eu estou escolhendo porque eu acompanho teu trabalho, tu trabalha muito. E eu sei que se eu ligar, temos reunião amanhã em Porto Alegre, temos que sair a cavalo de Pelotas e Capão, ele vai. Então estamos de gente que queira vontade de trabalhar.